Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Boa noite, uma alegria enorme estar com vocês reunidos aqui, mesmo que de maneira online, para louvar, glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em especial, culto de Santa Ceia, que será ministrado logo mais. Nós também teremos hoje a palavra com o reverendo Paulo Garcia, uma aula da Escola Dominical, continuação, a respeito hoje do Novo Testamento, vai ser uma bênção. Eu quero iniciar esse culto com o Salmo de número 23. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 23. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Novamente o versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos e elevar uma oração de adoração ao nosso Deus, de confissão também, colocando diante deles os seus pecados, colocando diante dele aquilo que você tem caído, que você não tem alegrado o coração do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez a Tua presença, nós te damos, Senhor, primeiramente graças. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom, o Senhor tem, Senhor, nos acompanhado dia após dia, momento a cada momento, o Senhor está conosco, o Senhor é Emanuel, Deus conosco, o Senhor não tem nos desamparado. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite, Pai, como corpo de Cristo, como irmãos e irmãs, para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos que a Tua presença venha, Senhor, invada as nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença esteja conosco. Pai, que o Seu Espírito Santo esteja visitando os nossos lares. Pai, que o nosso coração e as nossas vidas possam ser inundadas pela Tua presença nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, Senhor, também perdão. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, tenha compaixão, Senhor, naquilo que temos pecado, que temos caído. Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a vencer, Pai, as nossas, Pai, a nossa pequenez. Pai, nos ajude, Senhor, a crescer em santidade. Pai, nos ajude a ser, Senhor, mais semelhante a Ti, dia após dia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, esteja conosco neste culto, ministra aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença seja, Pai, manifestada verdadeiramente hoje, Pai, que a Tua presença possa ser real, que possamos sentir ela, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. É isso que te pedimos. Amém, amém e amém. Amados, eu tenho alguns avisos e comunicados para informar a igreja. Primeiramente, a respeito das nossas programações nessa semana. Nós estamos no mês de recesso, então não tem tarde da bênção nem torre de oração. Mas na quinta-feira, às 8 horas, através do YouTube, nós temos o nosso culto de oração. E no domingo, às 9 horas, nós temos o nosso culto híbrido, tanto presencial quanto online. Se você deseja estar aqui conosco, não deixe de fazer um agendamento junto à secretaria da nossa igreja, comunicando a sua vinda. E 18 horas nós temos o nosso culto vespertino. Também não esqueça de deixar o seu like
Nós sempre reforçamos aqui também a respeito das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Se você não segue ainda, segue lá a gente no canal do YouTube. Nós também estamos no Facebook e no Instagram, e nós temos também um grupo oficial da nossa igreja de comunicado no WhatsApp. Então nós temos todas essas vias de comunicação junto à igreja. Nós vamos passar agora para o nosso momento de ofertas e dízimos. Como os irmãos e as irmãs bem sabem, nós temos feito isso através das plataformas digitais. Você pode entregar tanto o seu dízimo quanto a sua oferta através de transferência bancária, ou então através de transferência por Pix. E a chave para a transferência é o CNPJ da nossa igreja, se você deseja fazer isso através do Pix. Nós também temos o PicPay, e você também pode trazer junto à secretaria, se você prefere entregar pessoalmente, você pode agendar um horário para deixar aqui na igreja junto à secretaria. Ok? Feche os teus olhos, nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por todos os dízimos e ofertas, e logo após nós vamos estar louvando ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, nós te agradecemos por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor, nos nossos lares. Senhor, o alimento sempre está à nossa mesa, Pai. Senhor, a roupa no nosso corpo, o Senhor não tem deixado faltar. Pai, o Senhor tem nos dado, Senhor, abundantemente, Senhor, muito além, Senhor, daquilo que precisamos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus zeloso. Deus, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa os irmãos e as irmãs dessa igreja, abençoa, Senhor, suas profissões, os seus ofícios, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar prosperando, ó Pai, que eles possam continuar firmes, Senhor, que eles possam continuar se alegrando, Senhor, no trabalho deles, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão desempregadas, Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia e abra uma porta de emprego, Senhor, para que eles possam ter, Senhor, uma colocação profissional. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço também para que o Senhor possa derramar sobre a vida do teu povo sabedoria, inteligência, Pai, para lidar com as finanças. Deus, nos ajude, Senhor, a organizar aquilo, Senhor, que recebemos, o salário que recebemos, que possamos, Senhor, gastar, Senhor, dentro daquilo que recebemos e não além, Pai. Nos ajude, Senhor, a não entrarmos em dívidas, Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para ter uma saúde financeira, Pai. Ó Pai, boa, agradável, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, discernimento, nos dê sabedoria, Pai. Ó Pai, se necessário for deixar algo de lado, alguma comodidade de lado, Senhor, algum conforto de lado, ó Pai, que o Senhor possa nos orientar, nos ajudar, Deus. Ó Pai, se isso for necessário para equilibrar, Senhor, as nossas finanças, Pai, nos dê sabedoria. Pai, nós queremos ser plenos, Senhor, também na nossa vida financeira. Nós não queremos só ganhar mais, Deus. Nós queremos saber, Senhor, viver da melhor forma com aquilo que nós já temos também, Senhor. Em nome de Jesus. Não adianta, Senhor, nós ganharmos mais e não sabermos administrar. Pai, nos ajude a ter sabedoria e administrar aquilo que está nas nossas mãos, Pai. Se é pouco, que nós possamos viver bem com esse pouco, em nome de Jesus. E se é muito, que nós possamos, Senhor, saber viver bem com este muito. E Pai, independente de qual seja a nossa situação, que nós possamos ser generosos, assim como o nosso Deus é generoso. Que nós possamos abençoar outras vidas, que nós possamos abençoar outras famílias, outros irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continue nos abençoando. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar, irmãos e irmãs. Nestes dias de desespero, incerteza e medo,
salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Nestes dias de desespero, incerteza e medo, salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja um acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora aqui o amor venceu. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Cremos em ti, Jesus, e cremos que o Senhor voltará para nos buscar, pois nós somos teus, Jesus. Obrigado, Pai. Amém, glória a Deus. Bom, nessa noite, amados irmãos e irmãs, nós temos a presença de uma pessoa muito especial, Reverendo Paulo Garcia. É uma programação do Ministério de Educação da nossa igreja, Educação Cristã, juntamente com a Escola Dominical. Nós vamos ter a continuação da aula, a aula que foi ministrada mês passado a respeito de Antigo Testamento. Hoje nós vamos ter a continuação falando a respeito de Novo Testamento. Reverendo Paulo Garcia é pastor na igreja de... Não. É lá naquela cidade bonita, gente. Cidade bonita. Como chama a cidade bonita? Campos do Jordão. Amém. Isso aí. Pastor Paulo Garcia é pastor na igreja de Campos do Jordão e também é reitor da nossa faculdade metodista, de teologia. Então fique com essa aula
que possa trazer muita luz e entendimento para a sua vida. Boa aula, irmão e irmã. Agora, damos continuidade aí à nossa visão panorâmica da Bíblia com o Novo Testamento. Eu queria chamar a atenção de que também o Novo Testamento, primeiro ele está escrito em grego, ele está dividido em 3 blocos, que deve ser entendido a partir dessas características destes blocos, da forma de organizar o pensamento. Um bloco Evangelho, um bloco Carta, um bloco Apocalipse. Como é uma visão panorâmica, estou trabalhando nessa perspectiva. Há uma outra forma que eu gosto também de ler o Novo Testamento, que é a partir do segmento. Memórias paulinas, joaninas, petrinas e de Jerusalém. Mas aí é uma parte um pouco mais complexa. Para entender essa outra forma de ler, precisa ter-se essa visão panorâmica. Por isso, fica aí também uma possibilidade de quem sabe, quando acabar a pandemia, a gente falar sobre o Novo Testamento na perspectiva do segmento. E aí, na perspectiva de Pedro, na perspectiva de João, na perspectiva de Paulo e na perspectiva de Tiago de Jerusalém. São perspectivas diferentes. Aqui nós vamos ler nessa divisão. Porém, eu tenho que chamar a atenção para o seguinte. A divisão anterior não representa a cronologia. Porque nós temos as cartas paulinas, que foram os primeiros escritos, vieram antes dos evangelhos. Depois vieram os evangelhos. E depois Apocalipse. É lógico que eu tenho outras cartas. Então eu tenho 1ª, 2ª, 3ª João, eu tenho 1ª, 2ª Pedro, eu tenho um conjunto de cartas aí que vem num período posterior, junto com os evangelhos, até quase que passando um pouco os evangelhos. Mas, ao abordar nessa lógica, carta, evangelho, apocalipse, até porque não vamos abordar uma a uma, mas vamos abordar a natureza desses escritos, fica melhor começar pelas cartas. Começando pelas cartas, em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte, que as cartas representam uma perspectiva de fé do mundo mediterrâneo, desse mundo dominado pelo Império Romano, mas que dominou o mundo grego, o Império Grego, ou seja, o entorno todo do Mediterrâneo tem uma cultura própria em que tornava-se necessário falar numa língua ou numa forma que eles entendessem. Eu sempre digo que o mundo greco-romano tinha uma forma de encarar os seus problemas, o mundo judaico tinha outra. No mundo romano, no mundo greco-romano, como as divindades elas eram extremamente complicadas, mal-humoradas, quase humanas, no sentido de ter paixões e ódio, você nunca sabia direito o que as divindades estavam pensando. Então, quando você tinha um problema, não adiantava ficar apelando muito para a divindade. Você fazia até, tentava aplacar a ira das divindades. Mas você tinha que refletir sobre o seu problema. Por isso, a filosofia é um elemento fundante do pensamento greco-romano. Ora, diante de uma situação como essa, as cartas representavam a forma greco-romana de encarar problema. Eu tenho que refletir sobre ele. Então, quando Paulo começa a escrever suas cartas, ele, preocupado com as angústias e as dificuldades das comunidades, usa a reflexão, a conversa, o debate, a carta, como elemento para auxiliar a solucionar os problemas. Então, como escrevi aqui,
As cartas representam a forma helênica de se enfrentar dificuldades, pensando diretamente sobre elas. Desta forma, as cartas representam o jeito mediterrâneo de resolver os dilemas da fé, refletindo e se posicionando a respeito deles. Por isso, são mensagens pastorais, que querem exortar, que querem corrigir, que querem orientar, que querem consolar as comunidades em suas lutas e desafios. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre o, entre aspas, véu das mulheres, porque o véu é coisa de tradutor, né? A palavra véu aparece uma única vez nesse capítulo. Lá no final, porque o véu, o cabelo foi dado em lugar de véu. Todo o resto aparece ter ou não ter algo sobre a cabeça. Que era um jeito também retórico. Você vai falando ter algo sobre a cabeça, não ter algo sobre a cabeça. O que é que se tem que ter sobre a cabeça? E a palavra no original, comá, tem gente que fala cabelo preso, eu acho que é a melhor tradução, né? O cabelo preso, não o cabelo penteado, o cabelo, mas o cabelo preso. Então, as mulheres, a marca distintória, às vezes as palavras falham, gente, do cotidiano, assim, da honra delas, era dada pelo cabelo preso. As ricas com tiaras e as pobres com fitinhas. Mas o cabelo preso era um sinal de honra. Mas nos cultos a Diana e a Afrodite, que tinha prostituição sagrada, que tinha bebedeira, as mulheres soltavam os cabelos para as deusas. Quando Paulo, em 1 Coríntios 11, está orientando a participação das mulheres nas comunidades, está dizendo o seguinte: ó, pode participar, mas cabelo preso. Porque vai ter lá uns capítulos que fala de bebida, de prostituição. Parece que os cultos estão influenciando, os cultos da cidade estão influenciando o culto cristão. E tem muito cristão que quer participar lá do culto da cidade também, porque era honra, era destaque, era importância. Paulo está dizendo o seguinte: a mulher, para orar e para profetizar, tem que ter o cabelo preso. Isso não é um elemento que tem a ver com o traje correto, a roupa correta. Paulo está dizendo o seguinte: você pode orar, você pode profetizar, você tem autoridade, desde que você seja cristã e não importadora de outras práticas. É uma discussão de identidade de fé, na qual se normatiza a participação das mulheres no culto, discutindo com elas, falando sobre o papel da mulher, o papel do homem, o papel do andrós, que é o que está por detrás, né? Deus criou o andrós, e do andrós ele tirou a mulher e tirou o homem. Quer dizer, ele criou a humanidade e depois ele dividiu em homem e mulher. É um jeito que Paulo lê essa questão da criação em 1 Coríntios 11. Por isso, todo mundo vem, um vem do outro, e todo mundo é igual, e não tem diferença. Por isso, a mulher pode orar, pode profetizar, mas não pode se deixar levar pela honra das mulheres nos cultos de Diana e de Afrodite. Então, um debate sobre essa autoridade das mulheres, sobre essa participação delas no culto. O segundo bloco, os evangelhos. Aí eu já tenho uma perspectiva de fé dentro do mundo judaico, do mundo sírio-palestinense. O judeu, para enfrentar os problemas, já tinha uma situação diferente, já tinha uma técnica diferente.
Para o judeu, e para o judeu cristão, né, para nós, Deus era, Deus é, Deus será. Essa constância de Deus, ultimamente as pessoas preferem falar assim, a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Quer dizer, é uma forma de colocar essa constância de Deus. Deus é sempre o mesmo. Se ele é sempre o mesmo, posso lançar mão desse princípio. Busco trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, se Deus é sempre o mesmo, se Deus ele não muda, eu posso olhar o passado e aprender da relação das pessoas com Deus, da relação das comunidades com Deus, posso aprender como tocar a vida diante dos dramas que eu vivo hoje. Porque se Deus é o mesmo, eu aprendo lá, aplico aqui. Isso é possível. Então, o judeu, para resolver os seus problemas, conta história, porque a história orienta. E os cristãos judaicos, os cristãos do judaísmo que se converteram, Pedro era judeu, Jesus era judeu. Então, assim, as primeiras comunidades cristãs no mundo sírio-palestinense eram de pessoas do judaísmo que aceitaram o cristianismo como uma renovação da fé. Essas pessoas buscavam relembrar para orientar a vida hoje. E é lógico, o que elas vão buscar relembrar? A Jesus. Então, os evangelhos representam isso. O ensino e a vida de Jesus que ilumina a vida da comunidade, que enfrenta dramas, né? Então, o evangelho não nasceu com a perspectiva, vou contar a história de Jesus. Nunca teve interesse nisso. Tanto que a história de Jesus é contada de forma sistemática, né? Ela é contada de forma muito assim. Jesus, ministério na Galileia, vai para Jerusalém, morre, ressuscita. O Evangelho de Marcos não tem infância, não tem adolescência, não tem nada. Porque eles não estão interessados em história do jeito que a gente entende. Mas eles estão interessados em contar, ou, vou usar até uma palavra mais moderna, em pregar a vida de Jesus para orientar as situações que eles vivem de angústia e de medo. Então, por exemplo, o Evangelho de Marcos, a comunidade precisa ser ajudada a enfrentar o medo. No meio da guerra judaica, testemunhar a Cristo poderia significar a morte. Então, os romanos destruíram a Galileia. Então, tenho que fortalecer a fé. Tenho que fortalecer a fidelidade. Tenho que ajudar a vencer o medo. Evangelho de Marcos. Em Mateus, a guerra judaica acabou, o templo foi destruído, a sinagoga está em alta, e a sinagoga fala, o verdadeiro judaísmo é o judaísmo da sinagoga. O Mateus vai falar assim, a renovação do judaísmo é o cristianismo. Ainda estão dentro de comunidades cristãs, judaico-cristãs. Então, o cristianismo, ele é a verdadeira renovação do judaísmo. Então é um embate teológico com a sinagoga. Vai contar a vida de Jesus, vai falar da vida de Jesus, mas colocando Jesus em paralelo com Moisés, para dizer assim, a lei da sinagoga não é a verdadeira lei. A lei de Jesus é a verdadeira interpretação da lei de Moisés. Jesus é o novo Moisés. Lucas já vem numa outra perspectiva. Lucas e Atos, né, que aí é um conjunto, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos formam um conjunto, primeiro e segundo livro, né? Tanto que
começo de Atos, escrevi o primeiro livro, agora é o segundo. É o problema um pouquinho para cima da Galileia, quando se está na Síria, talvez Antioquia. Então eu tenho numa mesma comunidade cristã, judeus convertidos ao cristianismo e gentios. E o judeu e o gentio têm diferença, não senta na mesma mesa. Só que a comunidade cristã tem a Eucaristia, todo mundo, uma vez por semana, senta junto para tomar o alimento. Dá para sentar juntos e juntas? Não é à toa que o Evangelho de Lucas termina no 24 com: os dois discípulos só reconhecem que Jesus é Jesus na hora que eles tomam a refeição com ele. Antes ele era um estrangeiro. Eles ouviram o estrangeiro, foram solidários ao estrangeiro, convidaram o estrangeiro para ficar com eles, mas se quer reconhecer Jesus, tem que sentar na mesa junto com o estrangeiro, com o que não é judeu. Senão, não funciona. Por isso que eles perguntam: você é o único estrangeiro? Você é o único peregrino? Você é o único, na língua original, paróicos, né? Aquele que está ao lado da casa, que está fora da casa, que não é da família, né? Não é da família judaica, que não sabe o que aconteceu. No texto de Marcos, por exemplo, aí eu tenho um texto muito interessante para falar sobre essa perspectiva. O texto que fala, então aqui eu vou até pedir licença, vou ler uma parte desse texto. Então, Marcos, o capítulo 1, porque ele vale a pena ser lido, quer dizer, todo o texto vale a pena ser lido, mas aqui eu quero dar uma ênfase na leitura, né? Marcos, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. E a febre a deixou e ela passou a servi-los. Eu olho um texto desses e eu falo assim: esse texto tem pouca coisa. Aliás, eu comecei a falar de Marcos, que eu me empolguei, não falei do Evangelho de João. Desculpa, gente. Mas aí é uma comunidade com samaritanos, com helenistas, com judeus, cristãos, uma comunidade com muita diferença e, consequentemente, muito conflito, e até com divisão. E aí a luta de buscar a unidade, de buscar os valores da fé. Voltando a Marcos agora, desculpa, gente, eu me empolguei. A gente lê esse texto e fala assim: olha, Jesus curou a sogra de Pedro. Vira até motivo de piadinha, todo mundo conhece essa piada, né? Do porquê Pedro traiu Jesus, porque curou a sogra, né? Mas traiu não, negou Jesus, né? Por que Pedro negou Jesus? Porque Jesus curou a sogra dele. Mas esse texto, ele é um texto emblemático, ele é um texto-chave, que se a gente olhar nessa perspectiva de orientação para a vida, ele é diferente. Na sinagoga, Jesus curou um jovem e não mudou absolutamente nada. Interessante é que o texto fala da sinagoga deles, e muitas das traduções não colocam. Então, quando a gente lê o texto anterior, né, na sinagoga, começa no 21, então tem lá um homem que pergunta: o que temos a ver conosco? E Jesus expulsou, e as pessoas vão perguntar, né? E todos se admiravam e perguntavam: o que é isto? Uma nova doutrina, com autoridade, e lhes obedecem. E vai dizer que a fama de Jesus se espalhou. Mas o texto diz assim que Jesus foi ensinar na sinagoga. E o versículo 23, e logo apareceu na sinagoga deles. A sinagoga é deles. A sinagoga é deles. Na sinagoga deles, Jesus faz milagre e não acontece nada. Mas na casa nossa,
Jesus faz milagre e essa mulher se levanta e diaconel. Ela passa a servir. Mas o servir aí não é servir à mesa, não. Tanto que o final de Marcos vai falar das mulheres que seguiam a Jesus e o serviam com os seus bens, quer dizer, são discípulas. A cura na sinagoga não produz nada. A cura na casa produz discipulado. É um jeito de dizer assim, gente, nós somos aqui da casa, não somos da sinagoga, não somos, porque na casa a presença de Jesus produz o discipulado, produz o seguimento. Então, texto que também nos desafia. Por fim, o gênero literário apocalíptico, um gênero, uma literatura que ela aparece no mundo judaico e aparece espalhado pelo mundo. Que é uma literatura que tenta olhar para o passado, lembrar as imagens do passado. Então, quando aparece assim, lá no Apocalipse, né? Porque a besta que vi parecia um dragão, parecia um leão. Ah, está lá em Daniel 7. Mas Daniel é sabedoria para enfrentar o período. É um texto apocalíptico, como eu falei. Ah, tem que olhar mais para trás. Em Provérbios está lá. Leão rugindo, urso pulando, assim é o ímpio, regendo um povo fraco. Apocalipse 28. Então, quando a gente olha esse texto, a gente vê o seguinte: eles estão falando, eles estão lançando essas imagens do passado para falar do presente. Vivemos debaixo do período de um rei ímpio. Como manter a fé em meio às tribulações? Como manter a fé em meio às tribulações? Então, o cristianismo, ele herdou também esse movimento, que quer não só manter a fé, mas celebrar a fé. Por isso, o livro do Apocalipse, ele é um livro do culto. Então, por exemplo, quando eu pego o Apocalipse e vejo, eu pego lá Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu tenho aí uma doxologia, eu tenho aí um cântico de louvor a Deus. Se eu pegar outros textos, também eu vou encontrar. Então, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o poder, é o texto do Apocalipse. Então, o Apocalipse é um texto do culto. Por isso, essas imagens todas. Relembrar o passado é orientar para o futuro. O Apocalipse não quer adivinhar o fim do mundo. Não é que ele não quer adivinhar o fim do mundo. Ele não precisa adivinhar o fim do mundo porque ele sabe como será o fim do mundo. O reino de Deus vai triunfar, porque já triunfou. Ah, mas quais são os sinais para dizer que está chegando a hora? Bom, isso daí não vai dar certo nunca. Porque não se pode prever o futuro. O próprio Jesus fala assim, o pessoal pergunta para ele, Marcos 13, que é um texto apocalíptico. Quando o Senhor será o sinal para sabermos essas coisas? Ele fala, quando vir guerras, rumores de guerras. Bom, sempre tem guerra, sempre tem rumor de guerra, sempre tem. Então a fala de Jesus é uma fala que diz o seguinte, a todo tempo pode ser o tempo. Depois, no mesmo capítulo, ele fala, mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Então eu tenho que viver essa tensão. Sempre que eu escutar falar de um conflito, de uma guerra, de uma praga, de uma pandemia, eu tenho que lembrar de que nós vivemos sempre a questão do fim, a perspectiva do fim. E que o fim é certo. O reino de Deus há de triunfar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que viver o tempo todo sabendo que eu não sei quando será. Mas eu sei que quando chegar no fim, toda lágrima será enxugada dos olhos, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Quer dizer,
Eu falo do passado, olho para o futuro para animar a fé no presente. Por isso, a besta do Apocalipse 13, como falamos, no versículo 2, ao lembrar que é um rei, e na época do Apocalipse havia muito temor pelo rei de Judá, pelo rei romano, mas havia muita sedução provocada pelo imperador romano. O comércio, a riqueza, etc, etc, etc. Por isso, o texto faz esse jogo. Tem essa lógica, tem essa dinâmica. Vai lembrar em Provérbios que o ímpio é como leão, é como urso. Então eu estou falando de leão e de urso, não vou fazer amizade com ele. Por outro lado, eu sei que Deus triunfa no final. Então eu não vou me deixar seduzir por ele, Apocalipse 18, nem pela cidade, porque tudo vai acabar. O meu alvo é o novo céu e a nova terra. Assim, o Novo Testamento, ele tem no pacotinho dos evangelhos o relembrar o ensino e a vida para enfrentar o cotidiano. As cartas, o refletir sobre as dificuldades para encontrar caminho. E o Apocalipse, manter a fé em meio à tribulação, sem perder o foco, sem se deixar iludir, sem deixar o medo ou a sedução tomar conta. Textos de fidelidade. Ou seja, o Novo Testamento nos convida à fidelidade. Por isso, o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, me lembra sempre uma imagem usada por um biblista católico, Frei Carlos Mestres, que ele falava o seguinte: a Bíblia é que nem uma lanterna. A lâmpada, né? Que nem uma lanterna. Se eu olhar para a lanterna, eu fico cego. Ou seja, querer estudar a Bíblia só para estudar a Bíblia não ajuda em nada. Se eu ponho em cima de mim, eu vou tropeçar na minha própria sombra. Então, usar a Bíblia só para justificar as nossas ideias ou para mostrar o nosso poder, a nossa importância, não ajuda em nada. Mas quando eu aponto para o meu caminho, para o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que andar, ela é luz, iluminando o meu caminho. Por isso, o meu desejo para vocês, e novamente eu repito, não sei se essa fala ficou todinha num domingo só ou em 2 domingos. Se ficou num domingo só, é o domingo da Eucaristia. Se não, terá outra Eucaristia. Participar na mesa do Senhor é pedir que a Bíblia seja lâmpada para os pés, para iluminar o caminho, para iluminar o passo, para iluminar o andar de acordo com a vontade de Deus. Esse é o grande desafio, é isso que a palavra de Deus nos coloca, e é isso que fica para vocês como convite para orientar, para direcionar, para conduzir a vida de vocês. Uma vez mais, agradeço a Raquel pelo convite, ao reverendo Alex, e abraços a cada um, a cada uma. Que Deus abençoe vocês. Olá, querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, né? Que estudo maravilhoso. Queremos aí agradecer ao reverendo Paulo Garcia por esse privilégio de mais uma vez tê-lo junto à nossa comunidade de fé, compartilhando aí com muita propriedade o ensino da palavra do Senhor. Mas conforme já foi avisado, desde o domingo passado, também no início do culto pelo pastor Bruno, chegou o momento de nós cearmos. E você aí que na sua casa preparou os elementos, se posiciona para que juntos possamos participar desse momento maravilhoso na presença do Senhor, que é a Santa Ceia. E enquanto você está se preparando aí, eu quero remeter para você
o texto de Mateus no capítulo 26. O texto de Mateus capítulo 26, onde a partir lá do versículo 18, o Senhor Jesus, ele pede para os discípulos irem na casa de uma pessoa, para que nessa casa ele possa cear. E eu quero ter esse texto com você, o versículo 18 de Mateus, capítulo de número 26, que diz: o mestre manda dizer, o tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. A Páscoa, a celebração da Páscoa, é a celebração da ressurreição do Cristo. E os discípulos de Jesus é você, sou eu. Somos discípulos e somos discípulos de Jesus no caminho da missão. E a palavra do Senhor, durante a ministração da ceia, a partir lá do versículo 26, a palavra do Senhor, ela diz assim: tomai e comei isto, porque isto é o meu corpo. O que é que Jesus fez? Jesus, ele pegou com os elementos junto aos discípulos. Jesus aí na sua casa, ele pegou os elementos, e ele, com os elementos em mão, ele pegou o pão e ele disse: tomai, pega o pão aí, receba. E segundo a ministração da palavra, o Senhor falou: comei isto, porque isto é o meu corpo. Vamos comer, irmãos. Depois que eles comeram, Jesus Cristo, ele tomou o cálice. E aí, segundo a orientação das Sagradas Escrituras, ele disse: bebei todos dele, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei. Estenda sua mão, queridos, vamos orar. Pai, em nome do teu amado Filho Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso justificador, nosso Redentor, nos colocamos aqui, Senhor, aí na sua presença, e que nesse cerimonial da Santa Ceia, nesse memorial instituído por Ti, para que possamos participar dele, para trazer à memória a Tua vida que nos ensinou a viver, e a Tua morte e ressurreição que nos deu a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esses elementos se tornam, Senhor, nas nossas mentes, no nosso coração, uma ação celebrativa de que em Ti sempre temos a vitória. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Queridos, estamos chegando aqui, encerrando esse nosso culto dominical, dia 18. E o desejo do meu coração é que o Senhor continue com você no final da noite, e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos receber a bênção? Estenda a sua mão. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor do Deus o Pai,
e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, para todo sempre. Amém.